Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse que vos fala é o professor Guina, de Geografia, História. E como tinha prometido na última aula, na última videoaula, nós iríamos falar hoje a respeito do Sol. É óbvio que é uma aula bem branda, bem curtinha, assim, tem muito conteúdo para a gente abordar com relação a essa estrela, porém a gente não pode se estender muito, até porque vocês têm muito conteúdo na internet. Então vamos para a vinheta e logo voltaremos a conversar. O Sol, pessoal, o que é o Sol? O Sol é a nossa estrela maior. Ela fica no globo, no centro do nosso sistema solar. Para muitos que não têm entendimento, o Sol é uma estrela. Ela tem luz própria, então ela é uma estrela. E o que é uma estrela? Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma, mantida íntegra pela gravidade e pela pressão de radiação. Ou seja, normalmente ela está no centro, envolto de alguns planetas. Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas anões, asteroides, cometas e poeiras, bem como todos os satélites associados a esses corpos aí, giram ao seu redor. Então, primeiro, o que nós temos que entender, independente da idade? O Sol não é um planeta, ele é uma estrela, tudo ok? E quanto mede o diâmetro do Sol, o tamanho do Sol equivalente, vamos fazer uma comparação bem branda aí, equivalente à Terra. Então, o Sol é responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, ou seja, ele é muito grande. Ele possui aí, vamos fazer uma comparação bem branda aí, o volume de 1.300.000 vezes maior que o nosso planeta, a Terra. Então, ele é bem grande. Então, se a gente for ver aí, 1.300.000.000 de vezes maior que a Terra, é complexo, né? Muito grande, então, a Terra. E a distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros da unidade. Então, se nós fazermos uma comparação, se eu calcula mais ou menos aí de onde vocês moram 1 quilômetro, imagina que a Terra, para sair da Terra para chegar no Sol, nós temos aí 150 milhões de quilômetros. Nós vamos fazer uma comparação bem branda aqui, para quem não conhece, algumas cidades aí, vamos colocar aí a Mairiporã, Bragança, vamos colocar Bragança Paulista aí, que está em torno de 100 quilômetros aqui da capital onde eu moro, São Paulo, né? Então vamos colocar aqui, vamos multiplicar isso aí por algumas vezes aí, nós vamos ter mais ou menos noção da distância base aí, da distância do Sol e a Terra, que é de 150 milhões de quilômetros de distância que separa a Terra do Sol, beleza? É óbvio, pessoal, que como a nossa galáxia, a Via Láctea, ela é aspiral e ela circula, ela fica em constante movimento, o nosso sistema solar, como todos que englobam ali na Via Láctea, constante movimento, vai alterar essa distância. Sempre, quando falamos em geografia, falamos em movimento, em dinâmica, nada de uma coisa muito precisa, né? Do mesmo jeito que eu posso falar para vocês que aqui no Brasil não pode ter terremoto, não tem terremoto, de repente de um dia para o outro a nossa placa pode quebrar, né? Falamos de geografia, então geografia é bem dinâmica. Então essa distância entre a Terra e o Sol pode variar, no mínimo aí 147,1 milhões de quilômetros em distância aí, até no máximo aí 152,1 milhões de quilômetros em distância do Sol e da Terra. Tranquilo? E a luz solar? Quanto tempo demora aproximadamente para a luz solar do Sol chegar aqui na Terra, para a gente ter essa noção? Ou seja, esse raio do Sol que está pegando você
quando você sai de casa, quanto tempo ele levou, ele percorreu para chegar aqui na Terra. Em média, aí 8 minutos e 18 segundos para chegar. Então, quando um feixe de luz sai do Sol, de tantas explosões que tem nessa estrela maior, nessa nossa estrela-mãe, ele leva 8 minutos e mais ou menos ali para mais para menos 18 segundos para chegar aqui na Terra. Ou seja, o feixe de luz e o calor que você está sentindo agora ou vendo agora já demorou para chegar aqui na Terra 8 minutos e para mais ou menos 18 segundos. E entre tantos fatores, pessoal, o que nós temos de ter ciência da importância do Sol para o nosso planeta, para os seres vivos que habitam o nosso planeta. A energia do Sol, na forma de luz, é armazenada em forma de glicose pelos organismos vivos, através de fotossíntese, um processo da qual, direta ou indiretamente, depende de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. Só para ter noção, mais ou menos aí, para uma noção mais precisa, a energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima. E do que o Sol é composto? O Sol é composto primeiramente, pessoal, para que a gente tenha noção, essa bola incandescente que manda luz e calor para o Sol, de hidrogênio e hélio, ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. Mas precisamente na sua grande proporção de hidrogênio, que tem mais ou menos para mais ali, para menos ali, 74% de sua massa ou até 92% do seu volume. E de hélio, 24% da sua massa solar ou 7% do seu volume solar. Com traços de outros elementos incluindo o que eu já falei para vocês, em proporção menor, ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e cromo. Beleza? Então é bastante movimento. Para a gente ter mais ou menos noção, é óbvio que como são gases aí, o Sol já se viveu aí, tem seu tempo aí, cientistas constam aí que o Sol já tem sua durabilidade de 10 bilhões de anos aí. Nós já vivemos praticamente então o sistema solar, desde a sua formação aí, que a gente pode contar, há 5 bilhões de anos. Então nós temos ainda aí, para o Sol manter-se com toda a luz, com todo o calor e mandando para o nosso sistema solar e para a nossa Terra, né, nosso planeta aí, mais 5 bilhões de anos aí de queima total. E a temperatura do Sol? A temperatura do Sol, se a gente for fazer uma comparação, o nosso fogão aí tradicional aí mede temperatura do fogo e mede aí a 250 graus. Então, se a gente for ver aí, o calor do Sol é muito quente, né? Graças à camada de ozônio, o efeito estufa que protege a Terra faz com que tenha um equilíbrio para que a gente não se queime em grande proporção, né? E essa camada de ozônio, esse efeito estufa, proteja e filtra esses raios do Sol quando chega aqui. Então, só para a gente ter mais ou menos uma ciência aí, o Sol possui a classe espectral de G2. Isso indica que a estrela possui uma temperatura de superfície de aproximadamente 5.780 Kelvin, ou K, né? E o que significa isso? Kelvin é a unidade de base do Sistema Internacional de Medidas aí. Então, para a grandeza da temperatura, termodinâmica. Então, só para a gente ter noção aí, se a gente for fazer uma comparação da grandeza da temperatura do calor. Então, 5.780 kelvins, ou seja, é muito quente, pessoal, tá bom? E como o Sol gera sua energia? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, pessoal. É ponto base, tudo que eu estou falando aqui é ponto base. Tem muito conteúdo na internet para a gente poder adquirir conhecimento. Tem outros vídeos, eu até aconselho assistirem outros vídeos de alguns colegas meus aí, internautas aí, né, youtubers aí, que fala a respeito do Sol, né? Então, mas o meu é bem brando, são para diversas idades aí, ter ciência do que eu estou falando e de uma forma bem mais clara, tá bom? Então,
É como o Sol gera sua energia. Isso significa, né, que o Sol, né, ela gera sua energia através da fusão de núcleos de hidrogênio e hélio aí, da formação. Tá bom? Então, a fusão entre hidrogênios e hélio faz com que gere esse calor intensamente. E o Sol seria, para quem não tem conhecimento, só ele existente na nossa Via Láctea? Só o nosso sistema solar? Não, né? Então tem bastantes aí. Então o que se consta aí, os estudos comprovam aí, que existe mais ou menos aí 100 milhões de estrelas da classe G2 na Via Láctea. Considerando anteriormente como uma estrela pequena, acredita-se atualmente que o Sol seja a mais brilhante do que vamos colocar para mais ou menos aí 85% das estrelas da Via Láctea. Então ele é muito brilhante, sendo a maioria aí dessas estrelas, querendo para mais ou menos aí, né, anãs vermelhas. Então tem Sol, tem Sol menor que o nosso aqui, por isso que fala anãs vermelhas, tá bom? Então das 50 estrelas mais próximas do sistema solar, num raio até 17 anos-luz da Terra, o Sol é a quarta maior massa. Diferentes valores de magnitude absoluta foram dados para o Sol, como por exemplo aí 4,85 e 4,81 de massa aí. Então o Sol orbita Via Láctea a uma distância de cerca aí de 24 a 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia, ou seja, da Via Láctea aí, tá bom? Aí o quanto que mede aí um ano-luz aí, né? Então a distância, vamos fazer uma fração de segundos aí, né? Transformar os anos em segundos vai dar bastante segundos aí. Vou colocar mais precisamente, entre 225, 250, 251 milhões de anos galáctico aí, a distância aí, tá bom? Para ser mais preciso, pessoal, entre essa parte técnica que eu falei, o que quero dizer? Então nós temos o centro do universo, né? O globo maior no centro do universo, e a forma em que até o sistema solar e todos os sistemas solares estão girando em torno do Sol, isso equivale se o Sol estiver aqui, o nosso sistema solar estiver aqui, para ele fazer toda essa volta aqui orbital em torno do centro da Via Láctea, leva em torno aí desses 225 a 250 milhões de anos-luz galáctico. Então é bastante tempo, né? Se a gente leva aí de rotação 365 dias e em translação, né, que é a nossa Terra girar em torno do Sol 365 dias, né, então em torno do seu próprio eixo, no seu movimento de rotação 24 horas, é bastante tempo. E aí ainda estima-se aí, né, estudos mais recentes, que são precisos, a velocidade orbital do Sol é de 251 quilômetros por segundo. Então, a rotação do Sol aí, beleza? Só pegando por base o que eu estava falando, então, visto que a Via Láctea move-se na direção costelar, né, numa velocidade de 550 quilômetros por segundo, né, a velocidade do Sol, que é relativa à radiação cósmica de fundo em micro-ondas, se a gente for ter uma melhor precisão, é de 370 km por segundo. A velocidade é muito grande, porém a gente não sente, devido, é óbvio, né, à expansão do universo. Tá? Só para finalizar, diante de tudo que eu falei agora, de toda essa parte técnica que você pode encontrar aí na internet, aí no Google, fazendo propaganda para o Google aí, tá bom? E pro youtuber aí, os youtubers de plantão, o que você tem que ter ciência é que, primeiro, o Sol é uma estrela. E essa estrela já teve de vida 5
bilhões de anos. Está esfriando? Está esfriando. Independente de quem acredite ou não, ela vai esfriar um dia. E quando esfriar, isso posteriormente aí a 5 bilhões em média, 5 bilhões de anos aí, vai ocorrer uma reação em cadeia, no qual nós podemos falar posteriormente em outros vídeos. Mas o que eu quero que você entenda é que, primeiro, o Sol não é um planeta, ele é uma estrela. E todos os outros que circundam o nosso sistema solar, que estão gravitacionalmente ligados a essa estrela maior, eles sim são planetas. E no meu próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai falar, são dos 4 planetas telúricos. O que são planetas telúricos, tá bom? Incluindo, já vou adiantar para vocês, incluindo a Terra, tá bom? Posteriormente nós vamos falar dos outros planetas gasosos e dos planetas anões aí, bem brando mesmo, porque eu não gosto de fazer um vídeo muito longo, né? Até porque tem muito que eu bato sempre na tecla, tem muito conteúdo aí para que você possa estudar, mas eu quero só dar uma luz para quem não tem tempo de estudar aí, ou quer uma infração de segundo, pegar diretamente o que é ou deixa de ser o tema do que eu estou falando, tá bom? Então, antes de terminar o vídeo, eu gostaria que você desse um joinha aí, né? Clica aí embaixo aí, dá um joinha, compartilha esse vídeo aí, comenta aí também. Comentários positivos ou comentários negativos. É óbvio que os comentários negativos eu vou pegar como uma experiência para melhorar o nosso vídeo aula mais ainda. E se quiser dar um positivo aí, beleza? Para ajudar o nosso canal, vai ficar, eu agradeço de coração aí. Então vou deixando um abraço aí, mais um abraço aí para todos os meus alunos aí, que de uma forma ou de outra contribuem com esse canal, dando um joinha, se inscrevendo aí, né, no meu canal, para ajudar e fazer com que esse canal cresça dia a dia. Desculpa a todos pela demora de postar vídeos, é muito corrido para mim, que leciono manhã, tarde e noite, mas na medida do possível eu vou fazer com que eu poste vídeo muito mais vezes, para que a gente tenha um contato maior, tá bom? Deixa os comentáriozinhos aí, vamos dando um alô aí, nunca esquecendo, pessoal, dá um joinha aí, beleza? Abraços a todos e a todas aí, meus alunos aí, vamos lá! Uau!